Em nosso dia a dia, nós fazemos convites que não devíamos fazer e recebemos convites que não podemos aceitar. No trabalho, sobretudo, na escola, porque nós temos uma identidade. E a nossa identidade é dada pelo Deus eterno. Os nossos costumes ou práticas são costumes ou práticas que o Deus eterno aprova, não o que a sociedade aprova. Se nós crermos, e penso que aqui todos nós cremos, que os mandamentos de Deus são para o nosso próprio bem, nós seremos muito inteligentes se nós obedecermos. Eu estou perto de terminar o Pentateuco, na tradução prazer da palavra. É muito evidente ali, é muito forte ali, o fato de que os autores demonstram que aqueles mandamentos ali não são para o bem de Deus. E é repetida essa frase: se vocês obedecerem, vocês saberão quem eu de fato sou. Vão experimentar o que eu sou através da obediência a esses mandamentos. Antes dos mandamentos, que foram transmitidos através de Moisés, no século XV a.C., viveram pessoas que não tinham esses mandamentos, mas tinham exemplos na sua casa, positivos uns, negativos outros, esses exemplos. Os patriarcas nos legaram muitos bons exemplos, também alguns ruins. Abraão, o pioneiro da fé, não era perfeito, como eu não sou. Talvez você seja, mas eu não sou. Isaac não era perfeito, Jacó não era perfeito, José não era perfeito, mas aprendemos com os erros deles e com os acertos deles, os erros para não os repetir e os acertos para dizer: é isso que eu quero fazer para a minha vida. Foi o caso de José, muito novo ainda, aos 17 anos de idade. Ele teve uma experiência terrível, que foi a experiência da tentativa da sua patroa de o seduzir sexualmente. Vamos ler então a história, vocês podem me acompanhar, a leitura que eu farei na versão prazer da palavra, que está na fase final de revisão, no caso, o livro de Gênesis. Gênesis 39, a partir do primeiro verso. Quando chegou ao Egito, traficado pelos ismaelitas de Midian, José foi oferecido ao general Potifar, comandante da guarda do faraó. O egípcio o comprou. O Deus eterno estava com José, que por isso prosperou. O próprio Potifar viu que tudo que o rapaz fazia dava certo. José conquistou a confiança dele. Pouco tempo depois, José foi promovido e se tornou o chefe de todos os empregados. José administrava toda a casa. O Deus eterno abençoou a família de Potifar. Abençoava José e abençoou também a família onde ele trabalhava, a família de Potifar, por causa de José. Até a colheita nas fazendas de Potifar foi melhor e maior. O general confiava completamente em José e deixou tudo por conta dele. A única preocupação de Potifar era fornecer os recursos financeiros que José administrava com reconhecida competência. José era admirado por sua beleza. Estando ele, certo dia, na casa da família onde trabalhava, a esposa de Potifar, cujo nome não é mencionado, olhou para ele e o assediou. Venha, vamos para a minha cama. José rejeitou o convite. Patroa, tenha juízo.
Você sabe que o seu marido confia inteiramente em mim e por isso me entregou tudo nessa casa para cuidar. E é o que eu tenho feito. Tudo está funcionando bem aqui. Eu respondo diretamente a ele. E uma coisa dessas não seria aprovada por ele de jeito nenhum. Não posso fazer isso. Seria uma maldade que eu não vou cometer. Eu não vou pecar contra Deus. Apesar disso, a mulher insistia. Ele a evitava, mas ela persistia. Até que num dia em que os dois estavam sozinhos em casa, ela o atacou. Agarrando a roupa dele, a mulher lhe disse: vamos agora para a cama, ninguém vai ver. José fugiu. Ela segurou a roupa do rapaz, mas ele correu a si mesmo apenas com a roupa íntima. Contrariada, ela gritou pelos empregados que estavam do lado de fora e lhes contou a seguinte mentira: vejam o que me aconteceu. Vejam o que me fez esse estrangeiro hebreu que acolhemos. Ele nos envergonhou. José me assediou, entrou no meu quarto e tentou me forçar a ter relações sexuais com ele. Eu gritei bem alto e ele fugiu. Para que ninguém tenha dúvida, aqui está a roupa que ele deixou quando correu. A mulher esperou Potifar chegar e contou a mesma história. Aquele escravo hebreu teve a coragem de entrar no meu quarto e tentar me forçar a fazer sexo com ele. Eu gritei e ele fugiu. Olha a roupa dele aqui. Potifar acreditou nas palavras da esposa, mandou que procurasse José e o prendessem. Ele acabou sendo colocado na prisão, na ala reservada aos culpados de terem cometido crimes contra a segurança nacional. O Deus eterno não abandonou José, mas continuou sendo bondoso com ele e fez que ganhasse a simpatia do diretor do presídio. O diretor pediu a José para administrar a prisão. A partir daí, José dava as ordens para a tranquilidade do diretor. O Deus eterno continuava com José e tudo o que ele fazia dava certo. José tinha tudo para se perder na vida. Era um rejeitado pelos seus irmãos, com quem não podia contar. Inclusive, fizeram a bondade de o traficar, porque a maioria queria matá-lo. Mas um intercedeu: vamos só vender como mercadoria, como escravo. Então, ele sofria essa rejeição. Era alguém, portanto, injustiçado em busca da justiça. Alguém que queria ter uma chance de subir na vida, apesar das circunstâncias tão desfavoráveis. José era muito bonito. Isso atrai também seduções e oportunidades. José estava fora do seu ambiente, ninguém sabia quem ele era. Um hebreu. Podia fazer o que ele quisesse, que não ia envergonhar sua família, por exemplo. Era um anônimo. E ele foi assediado pela chefe. Teria vantagens se ele cedesse. Mas José não se perdeu. Você conhece, eu conheço, muitas pessoas que em circunstâncias menos convidativas do que essa, se perderam. Não só na área sexual, mas em outras áreas, se perderam. Para fazer uma venda, se perdem. Para fechar o negócio, se perdem. Perdem aqueles valores que antes cultivaram, agora ficam perdidos, porque o convite é muito promissor e as vantagens que responder sim acontecerão são poderosas sobre as pessoas. José tinha tudo para se perder, mas ele não se perdeu. Por que José resistiu à tentação? Eu fiquei refletindo sobre isso, e eu sei que você teria outras respostas. Eu até agradeço se você depois mas mandar, eu receberei com muito apreço. Por que José resistiu àquele convite? Por que José resistiu àquela sedução? Primeiro, penso eu, José mantinha
o Deus eterno sempre diante dele. Não precisava de imagens, de estátuas, mas o Deus eterno, invisível, mas pessoal, estava sempre diante dele. José não entrava na presença de Deus. Até porque não havia nenhum lugar naquela época para esses cultos. Não havia ainda os tabernáculos, não havia ainda o templo, não havia escola bíblica, não havia sermão, não havia um templo, não havia nada disso que são símbolos, às vezes inadequados, dessa presença. Eu tinha o exemplo do avô, por exemplo, do bisavô, do pai. Mas foram suficientes para dar a José a consciência da presença constante, portanto, da onisciência de Deus. Não era alguém que estava no trabalho, mas Deus não estava ali. Não era alguém que estava na diversão, mas Deus não estava ali. Não era alguém que estava na escola, mas Deus não estava ali. Essa foi a diferença. E essa, se queremos ser vitoriosos, tem que ser a nossa diferença. Quando nós separamos as coisas, aprisionamos Deus, lá no nosso escritório tem um monte de Bíblias, ou no templo onde nós separamos para cultuar, nós vamos fracassar. Mas se Deus está conosco, onde quer que estejamos, nós seremos vitoriosos. O Salmo 16, 7 a 11 nos ensina assim. A experiência do poeta foi: quando preciso tomar uma decisão, o Deus eterno me aconselha. Por isso, durmo tranquilamente o sono da noite. O Deus eterno está sempre pronto para me ajudar. Ele me cerca com o seu cuidado e por isso prossigo em segurança. Minha alegria é completa, minha alma se encanta e meu corpo todo descansa. Quando eu morrer, não será o meu fim, não será derrota para mim. Oração que o poeta faz. Ó Deus, tu me ensinas a viver, tua presença me enche de alegria. Sim, ao teu lado a festa jamais termina. Essa consciência do salmista, podemos dizer, era também a consciência de José. Fica claro tal fato na narrativa bíblica. Segundo lugar, José tinha uma boa teologia do pecado. Impressionante quando ele diz, quando a mulher o seduz, ele diz: eu não vou pecar contra Deus. Como assim? Só os dois ali? Eu não vou pecar contra Deus. Então, a teologia de José, que não frequentou a escola bíblica, não fez seminário, não era filho de pastor, brincando aqui, não tinha 50 anos de igreja, que nem igreja existia, era uma excelente teologia. Deve ser também a nossa teologia. Todo o nosso pecado é sempre contra Deus, seja qual for, em que área for, nós ofendemos a Deus e talvez a pessoas, mas sobretudo ofendemos a Deus. O salmista então disse assim, Salmo 51, versos 3 a 5. Sei que tenho pecado e disso me lembro todo dia. Pequei contra ti somente pequei. Fiz o que é por ti reprovado, ignorando as tuas precisas palavras. Mereço, pois, o juízo mais pesado. Pecar tem sido a minha tendência, pecar tem sido a minha herança. O salmista também tinha uma boa teologia do pecado. Esse salmo aqui foi escrito depois que ele pecou gravemente. Como dizer, como é que eu fui fazer isso crendo como eu creio? Eu e você precisamos de uma boa teologia do pecado. Em terceiro lugar, José sabia que o errado era errado. Errado e perigoso.
O provérbio 14, 12 nos lembra que há caminhos considerados certos, mas que levam para o abismo. A pergunta que eu desejo ajudar na resposta é a seguinte: como é que nós resistiremos aos convites que nos fazem, em qualquer área da vida? Como é que nós resistiremos às seduções de que somos alvos? Primeiro, nós temos que manter viva a certeza que os prazeres são passageiros e que não vale a pena perder a vida por causa deles. A frase mais comum que a gente ouve, até eu já disse para si mesma, quando comete um pecado, em qualquer área, aqui a história é na área sexual, mas em qualquer área, vamos ampliar o leque das possibilidades nossas. Talvez aqui nenhum de nós temos pecado na área sexual, mas em outras, quem sabe. Esse é o ponto que estou mencionando. Precisamos manter viva a certeza que os prazeres são passageiros. Às vezes nós, então, quando cometemos um pecado em qualquer área, dizemos: por que eu fiz isso? Por um minuto, seja disso ou daquilo. Os prazeres são passageiros, mas as consequências ruins deles, muitas vezes, são definitivas. Ser santo é uma questão de inteligência. Porque quando eu procuro viver na santidade, eu não colho nenhuma consequência negativa. Porque eu fiz o que é certo. Eu não vou pecar contra Deus. José, quando estava naquela condição tão favorável, tão anônima, tão protegida, naquele contexto ali, ele meditou e percebeu que agora era o prazer e depois a morte. Ele foi esperto, podemos usar essa linguagem. Ele foi inteligente e resistiu. Eu cunhei uma palavra para isso, que eu vou dizer agora, e a palavra é hedonolatria. Hedono, prazer. Em todos os tempos, as sociedades fazem do prazer uma divindade, à qual se prostram e adoram. Mas a hedonolatria cobra um preço muito alto. Mas quando estamos adorando a essa divindade, nós nos esquecemos do preço. E ele vem. O preço vem. E alguns de nós, às vezes, tergiversamos teologicamente, dizendo que a graça paga tudo. É verdade. Desde que haja arrependimento. E o arrependimento inclui a séria decisão de não errar mais. Se eu apenas me arrependi e continuo pecando, eu não me arrependi. Mas se eu me arrependi e peço a Deus força para não pecar mais, então eu me arrependi. Às vezes nós barateamos nesse sentido a graça. Eu peco, peço perdão e sigo minha vida. Não. Peco, peço perdão e disso eu não vou fazer mais. Então a primeira atitude que eu e você temos que tomar para resistir aos convites que nos são feitos, aos quais não podemos aceitar, é manter viva a certeza que os prazeres são passageiros e que não vale perder a nossa vida por causa deles. Segundo, nós precisamos manter clara a linha que divide o certo do errado. Quem define
o que é certo e o que é errado não somos nós. Não é a sociedade em que nós vivemos. Quem define o que é certo e o que é errado é Deus por meio da sua palavra. E pode acreditar, Ele sabe das coisas. Por isso, eu e você precisamos pastorear os nossos desejos, para que eles não nos corrompam, não nos corroam, não nos firam, não nos destruam, não nos matem. Ouvi de uma vez uma pessoa dizer que não adianta você resistir ao seu desejo. Você vai dar um jeito de realizá-lo. Eu penso que isso é dizer que o ser humano não é autônomo e que ele é um escravo do seu desejo e que o seu desejo é mais forte do que ele mesmo. O desejo é uma produção nossa e nós podemos dizer, não vou desejar, e se eu desejar, não vou praticar, e se eu praticar, vou me arrepender e vou mudar de vida. Nós somos autônomos. Terceiro lugar, nós precisamos manter a esperança de que o Deus eterno honra os íntegros. Essa palavra honra, às vezes me causa assim, uma certa dificuldade, eu sei na palavra, mas eu coloquei aqui propositadamente, eu penso que é isso que Deus eterno faz à luz da Bíblia. Ele honra os íntegros. José resistiu à tentação do sexo, resistiu à tentação do ressentimento, resistiu à tentação do poder, resistiu à tentação do ódio. E como é que termina a história de José? Temos que olhar a história completa. José era abençoado, continuou sendo abençoado e chegou ao posto mais elevado possível de uma pessoa. Ele não era um faraó ele não podia ser. Mas o ministro principal de Faraó. Quando você continua lendo a história, tem uma outra bênção sobre José que a gente tem que considerar. Perto de morrer, ele fez um pedido aos seus compatriotas. Quando vocês saírem daqui, me levem e me enterrem em Canaã. É uma das mais lindas passagens da Bíblia. 3 séculos depois, numa das carruagens, estava o resto mortal de José. Um homem que foi, portanto, honrado séculos depois, até mesmo depois de morto, continuou com a sua dignidade afirmada pelo próprio Deus. Como eu disse, talvez se você for íntegro, não fique rico. Talvez se você não ceder a isso ou aquilo, você não construa uma certa carreira. Temos aqui advogados, né? Se você não patrocinar algumas causas que a sua consciência não deseja, você não vai sustentar o seu escritório. Por exemplo, podia citar inúmeros exemplos aqui. Citei algumas áreas. Mas terá valido a pena? Terá valido a pena você ter subido pisando os outros? Terá valido a pena você ter conquistou com base na fraude? A resposta é óbvia, é evidente.
mas às vezes a gente se esquece. Então estou reafirmando aqui que o Deus eterno honra os íntegros. Há um pensamento em nossa sociedade muito difundido na área sexual especificamente, que é o seguinte: se duas pessoas combinam fazer qualquer coisa, um com o corpo do outro, aquilo é certo. Chamado consenso. Se houve consenso, é certo. É a ideologia predominante. Mas tem que haver um consenso primeiro, entre eu e Deus. Se nós dois estivermos no consenso, aí eu posso entrar em consenso com alguém. E é claro que ele não estará num consenso que seja contra as regras que ele nos deixou para uma vida boa. Sempre saliento esse fato. Pode haver consenso e ser pecado. Porque todo pecado é contra Deus. Eu quero, como minha última frase aqui, estimulando a que eu e você temos cuidado para não seguir a onda. Sabe por quê? A onda não se machuca. A onda nos machuca. Ela vem com aquela força toda, arrebenta em cima da gente, mas ela mesma não sente nada. É a gente que sofre. A turma que eu sigo não sofre. Eu é que sofro se eu seguir a turma. Eu quero, então, trazer esse convite muito simples, singelo mesmo. Mantenhamos o desejo de ser santos. Não só na área sexual, nela também, mas em todas as áreas da nossa vida. Os relacionamentos familiares, pais e filhos. No culto anterior, das 9 horas, eu falei dos grandes erros de Jacó. Pecou. Ter um filho predileto é pecado. Estou colocando os termos como eles são, para não ficarmos apenas numa certa área, ou sexual, de desviar dinheiro. Há outras coisas que nós fazemos que também são pecado, porque atentam contra a dignidade e a santidade de Deus. Por isso eu quero ler um texto bem conhecido mesmo, e eu lendo hoje, de novo, me surpreendeu outra vez. A Bíblia é assim poderosa, eu preciso traduzir esse texto, mas lendo de novo, mas olha que riqueza. É Hebreus, capítulo 12, versos 14b a 17. Primeira frase. Sejam santos. É isso que me surpreendeu. Essa frase, confesso que me surpreendeu positivamente, me alegrou muito. Sejam santos, pois é pela santidade que demonstramos que somos de fato filhos de Deus. Nós não somos filhos de Deus porque recebemos bênçãos dele. Segundo esse texto, nem somos filhos de Deus por sermos salvos. Segundo esse texto exclusivo aqui, nós somos filhos de Deus quando somos santos. Porque quando nós somos santos, nos parecemos com Deus eterno. Temos uma filiação. Agora eu tive uma experiência muito agradável aqui. Entrou a família do Paulão e vieram os avós. Aí depois veio um menininho, olhei para a cara dele e olhei o pai entrando. Eu falei, é a sua cara, né? Um é a cara do outro. É filho do Rafael. Não tem jeito de não ser.
só como brincadeira, não precisa fazer DNA, está na cara ali. Estou usando isso para dizer o seguinte: aquele menino é filho do pai, e nós somos filhos do pai, nos parecemos com o pai, quando nós somos santos, é o que o texto está dizendo. Vivam permanentemente no compasso da ternura da graça de Deus. Em outras palavras, se eu não vivo no compasso da ternura, também não estou sendo santo. Ser terno é um mandamento de Deus. Aí ele cita o caso de Esaú, que eu sei que é um caso que nos traz muita reflexão, indagação, né? Não permitam que em seus relacionamentos haja mágoas uns dos outros. Mágoa um dos outros é pecado, é o nome. Ressentimento, pegando a história de José, inveja dos irmãos dele, é pecado. É isso que ele está dizendo. Não permitam que em seus relacionamentos haja mágoas uns dos outros, porque isso não é santidade. O autor continua: como lemos em Deuteronômio 29, 18b, a mágoa é como uma planta que produz ervas venenosas. Quem come dela fica profundamente perturbado e contamina outras pessoas. Lembrem-se do que aconteceu com Esaú, o irmão de Jacó. Em troca da comida, Jacó deve ter pensado assim: como é que eu fui trocar o meu direito de primogenitura, de ser o mais velho, com tudo que representa na propriedade, por uma garfada de comida? Como é que eu fui fazer um negócio desse? Eu posso até imaginar que o Esaú ficava com raiva de Jacó, e ficou parte da sua vida, mas eu acho que ele ficava com raiva dele mesmo. Como é que eu fui cair nessa? Uma vida inteira do filho primogênito, a maior parte da propriedade era minha, a condução da família, depois vai morrer, será minha. Aí eu sento, 3 minutos, devoro o prato que Jacó preferiu e perdi toda a minha vida. É assim o prazer na sua passageiridade. Lembre-se do que aconteceu com Esaú, irmão de Jacó. Em troca de comida, ele perdeu o seu direito de filho mais velho de Isaac e perdeu a bênção a que tinha direito. Depois tentou reverter a situação. Pai, não tem uma bênção para mim também? A resposta nós sabemos: não tem não. Já abençoei, está abençoado. O que eu posso fazer? Mas era tarde demais. Então esse texto é muito rico. Então, eu digo para mim mesmo, antes de errar, é melhor não errar. Claro, se eu errei, aí a Bíblia nos recomenda o que fazer. Mas o que eu vou então errar, se eu sei que é errado? Vou recordar e deixar esse desafio muito claro. Eu e você precisamos manter viva a certeza que os prazeres são passageiros e que não vale a pena perder a nossa vida por causa deles. Daqui a pouco vamos almoçar, né? Todos nós vamos almoçar, alguns já estamos aqui com o estômago roncando. Ou o restaurante, ou alguém preparou essa comida, isso durou algumas horas. Desde a escolha do cardápio, dos itens, o preparo, nós sentamos e, quando vemos, já terminamos. Isso que são os prazeres, passam muito rápido. Não vamos estragar a nossa vida por causa de uma coisa que passa logo. Mantenhamos clara a linha que divide o certo do errado. Não tem algo que é certo e amanhã é errado, algo que é errado e que amanhã é certo. Que no lugar é certo, no outro lugar é errado. Nesse sentido, não. O sentido é errado, é errado. Aquilo que é contra Deus, ponto. Não tem o que discutir. Terceiro, mantenhamos a esperança de que o Deus eterno honra os íntegros. E por último, então, na recapitulação aqui, mantenhamos o desejo de ser santos. Já contei aqui que uma vez dava aula na escola bíblica aqui, era ali
na sala dos coros, e aí um aluno falou: Israel, cansei de ser santo. Vou fazer agora aquilo que eu quero. Oh, tudo bem, obrigado por me revelar isso, coragem, né? Você sabe das consequências. Eu sei, mas eu vou arcar. Uma decisão. Mas eu espero que a minha decisão e a sua decisão diz, não, eu me comprometo a ser santo, repito aqui, em quaisquer áreas da nossa vida. Nós vamos cantar agora um hino, vamos cantar assentados. Tempo de ser santo. Porque eu gostaria que ele fosse uma oração, como se fosse o meu desejo, o meu sentimento. Porque nós sabemos, na doutrina batista, eu acho que estão de acordo todos os evangélicos, que a santidade é um processo, né? Não tem fim. Mas certamente hoje eu sou mais santo do que ontem, ou não, se é um processo, nesse sentido da palavra santificado. E eu quero deixar esse desafio com você. Deseja ser santo. Porque tem alguns de nós que dizemos assim, ser santo não é comigo. Tem alguma coisa errada. Ser santo é com você. Santo é conosco. Que Deus ajude você. Então, vamos cantar sentados, depois talvez eu peça para levantarem, mas que seja uma expressão do seu desejo. Vamos lá então?